Então, pessoal, boa noite a todos. Nós temos aqui pessoas maravilhosas. Doutora Kátia Simão, nossa vice-presidente, e o doutor Gustavo, que hoje é o nosso professor convidado, que é uma honra, né, uma pessoa com tanta sabedoria. Inicialmente, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Então, sou o professor Luiz Hernandes, presidente estadual da Comissão de Direito na Escola da UAB de Minas Gerais. É uma grande honra e é também uma grande responsabilidade. Eu sempre digo isso, né? O pessoal fala que foi o Homem-Aranha, no filme do Homem-Aranha, mas na verdade está na Bíblia. Quanto maior é o nosso poder, maior é a nossa responsabilidade. E é por isso que nós pensamos nessa escola de líderes. Pensamos numa escola para a gente começar do início. O que é a liderança? E no dia de hoje nós vamos aprender do ponto de vista filosófico e político e também militar. Então a gente tem aí um confronto entre um filósofo político hiperrealista e um militar, um estrategista. E a pessoa mais bem preparada para isso é o Gustavo. O professor Gustavo estudou comigo no curso de filosofia, me arrastou para o direito, foi por culpa dele que eu fui lá para Dom Helder estudar direito. E antes de passar a palavra para o Gustavo, que vai ser devidamente apresentado pela doutora Kátia Simão, que é a nossa vice-presidente, e quem vai mediar essa conversa com vocês hoje, eu queria anunciar uma aula bônus, que não estava prevista, mas a gente sentiu a necessidade, a ensinar como influenciar as pessoas, como convencer as pessoas, e nós vamos beber na fonte da persuasão. A pessoa escolhida a dedo foi a doutora Kátia Simão. Vou deixar que ela fale um pouquinho depois, né? No final, doutora Kátia, você faz aí a propaganda desse grande momento. E passando a bola para os nossos convidados, porque a gente tem que respeitar o horário, isso também faz parte da liderança, respeitar o horário. Eu quero agradecer mais uma vez, formalmente, deixar aqui registrado Doutor Gustavo Chalfun, presidente da OAB de Minas Gerais. Uma grande liderança que tem levado o nosso direito na escola, que tem segurado na nossa mão, nos apoiado em tudo aquilo que a gente faz. Também doutor Sérgio Leonardo, que foi o nosso presidente, que hoje é nosso conselheiro federal, que tem falado do direito na escola até na ONU. Até na ONU falaram do direito na escola. E, consequentemente, quero agradecer ao nosso grande líder, inspirador, fundador desse grande movimento que foi o Direito na Escola, que tem sido luz em vários lugares do Brasil, o nosso querido professor Lucas Andrade, que está sempre conosco, e ele acompanha as gravações aqui também. Então, doutora Kátia Simão, a palavra é sua, eu vou fechar minha câmera, vou ficar quietinho, vou participar como todo mundo. Meu caderno já está aqui com as minhas canetas coloridas para eu fazer anotações das aulas. Então, minhas canetas coloridas que todo mundo já conhece. Vou fazer meu mapa mental da aula do professor Gustavo hoje. Recomendo todos a fazerem também. E lembrando que está sendo gravado, esse vídeo será amplamente difundido, então quem tiver problema com câmera aberta agora, fecha a câmera aí, beleza? Doutora Kátia, a palavra é sua. Muito obrigada, Luiz. Boa noite. Boa noite, doutor Gustavo. É com grande satisfação que damos início à nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos e sintam-se acolhidos neste espaço de aprendizado e troca de experiências. O tema que vamos abordar hoje, vamos receber os conhecimentos do doutor Gustavo, é de extrema relevância e vai enriquecer ainda mais a nossa reflexão, né? Nós temos a honra de receber um convidado tão especial. Gostaria de apresentar a vocês o professor Gustavo Lacerda. Vou ler o mini currículo dele. Gustavo Marcel Figueiras Lacerda, advogado da OAB-MG,
É mestre em Direito Privado, linha de pesquisa do Direito do Trabalho, Modernidade e Democracia, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com bolsa da CAPES. É especialista em Direito Processual Civil, também pela PUC Minas, em Belo Horizonte. É ainda licenciado em Filosofia pelo Instituto São Tomás de Aquino e bacharel em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, ambos em Belo Horizonte. É professor da Rede La Salle Brasil-Chile. É membro das comissões de Direito Educacional e de Direitos Sociais e Trabalhistas, ambas da OAB Minas Gerais, no triênio 2025 a 2027. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença, doutor Gustavo, e convido a todos a acompanharem com atenção, a participarem ativamente, pois essa é uma oportunidade ímpar de conhecimento. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez, a palavra é sua. Obrigado, doutora Kátia, doutor Luiz Hernandes. Vocês todos me escutam bem? Sim. Sim. Desde já quero de antemão pedir desculpas se meu vídeo travar um pouco, nós estamos num período de chuvas aqui, e aí a internet está dando algum tipo de instabilidade. Mas quero cumprimentar na pessoa do doutor Luiz Hernandes, presidente dessa comissão, da doutora Kátia Simão, vice-presidente, todos os presentes, sim, dizendo que sinto muito honrado pelo convite de poder participar dessa formação de liderança, né? Mas, mais do que tudo, estou entre colegas, então, o intuito é que a gente possa fazer uma conversa, uma boa conversa sobre esse tema tão interessante, né? Quero também saudar, né, a doutora Denise Torquato, estou vendo que ela está aqui, né? Uma alegria muito grande reencontrá-la. Vi que a doutora Priscila está por aí também, tanta gente querida. É uma alegria muito grande estar com vocês, né? Talvez alguns aqui já me conheçam do curso de formação, né, da Direito na Escola, antigo, que a gente ministrava aí a disciplina de Filosofia da Educação, ou da pós também. Então, estar no Direito na Escola é estar em casa. Quero deixar meus cumprimentos ao doutor Lucas, né, ao doutor Gustavo Chalfundo, e também a toda a nossa presidência da OAB, que, com relevância e maestria, tem levado toda a pauta da advocacia com qualidade adiante. Pessoal, nesse intuito nosso de um diálogo muito interessante, passeando aí pelo pensamento de Maquiavel e de Sun Tzu, né, eu fiz uma pequena apresentação aqui de PowerPoint, mas no intuito só de trazer alguns apontamentos para a gente não poder esquecer de nada, né? Porque vai chegando essa hora, final do dia, né? A mente já está um pouco cansado, né? Então pode ser que a gente acabe esquecendo. Então, para ser fiel ao pensamento desses pensadores, fiz essa pequena apresentação, vou colocá-la aqui, vocês me avisam, por favor, se não estiverem enxergando. E aí eu peço o seguinte, porque como eu vou colocar o slide, eu não consigo manter as duas janelas abertas. Então, se caso travar ou alguma coisa ficar obscurecida, eu peço que me avise, viu? Vou sugerir que todo mundo feche a sua câmera para a nossa internet ficar o mais... não sei a palavra, né? Não cair. Perfeito. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Doutor Gustavo, está vindo um eco do seu microfone. Será que o senhor consegue trocar? Deixa eu ver se eu consigo, se desligando o fone de ouvido fica melhor. Espera aí. Ok. Vamos testar. Assim fica melhor? Ficou bem melhor, agora está claro. Vocês concordam, pessoal? Sim, ficou bem melhor mesmo. Sim, melhor. Ótimo, está ótimo. Aí pode compartilhar, Gustavo? O slide. Não está aparecendo? Tá, ele não está na tela cheia. Deixa eu...
Bom, eu acho que então vou ter que deixar assim, porque para mim eu coloquei na tela cheia, mas não está aparecendo para vocês. Tá, Bom, então a gente pode ir acompanhando assim, né? tá ótimo. Então, gente, quando o Dr. Luiz Hernandes me convidou para poder falar um pouco com vocês sobre, num curso para liderança, sobre o pensamento de Maquiavel, e relacionando Maquiavel e Sun Tzu, nós estamos falando de lideranças que exercem uma dimensão de poder. Como que nós podemos, então, observar esse exercício do poder a partir do pensamento desses dois filósofos? Veja bem, para a gente poder unificar a nossa linguagem, nós vamos trazer a definição de poder como uma definição bem simples, que eu tenho gostado muito de trabalhar aqui, que é a definição de Bauman. Bauman, no seu livro Estado de Crise, que é um diálogo com Carlo Bordoni, que é um sociólogo italiano, ele define poder como a capacidade de decidir o que será feito. Então, veja, poder, capacidade de decidir o que será feito. Para Bauman e Bordoni, o Estado, ele exerce duas dimensões importantes. Não, eu ainda não estou mexendo no slide, não. Assim que que eu for mexer, vai dar certo. Então, o Estado exerce duas dimensões importantes, que é poder e política. Poder, a capacidade de decidir o que será feito, e política, segundo esses pensadores, é a capacidade de decidir, de implementar aquilo que foi decidido por quem exerce o poder. Então, uma dualidade, vamos dizer assim, da própria dimensão de soberania, né? O exercício do poder e a capacidade de decidir como será feito aquilo que foi decidido. Isso é importante a gente perceber porque nós estamos lidando, principalmente com Maquiavel, com um pensador que está ali na gênese do Estado moderno, né? Ou seja, Maquiavel é um pouco anterior ainda a essa compreensão do Estado moderno, mas o seu pensamento traz algumas dimensões fundamentais quando nós estamos falando do exercício do poder dentro da dimensão do Estado. Como que isso se aproveita para nós enquanto um curso de liderança? Ou seja, o líder é alguém que vai agir também dentro do seu microespaço de atuação, dentro de um exercício de poder. Então, uma vez definido o poder, nós vamos pensar, então, essa dimensão a partir da estratégia do líder, né, e da tomada de decisão. Então, poder, novamente, a capacidade de decidir o que será feito. A capacidade de decidir o que será feito é a tomada de decisão. Muito bem. Então, para isso, foi proposto a vocês duas obras, né? O Príncipe de Maquiavel e a Arte da Guerra de Sun Tzu. É importante a gente entender o contexto no qual essas obras surgem, justamente para a gente entender o que o filósofo está querendo tratar ali. Maquiavel escreve o Príncipe num contexto de grande instabilidade política, guerras, né, traições ali no que hoje nós entendemos como Itália, né? A Itália, nesse período, ainda não estava unificada. Então, nós tínhamos ali uma guerra muito grande entre famílias, né? Ele mesmo dedica essa obra ao príncipe, a Lourenço de Médici, né? Mas a Itália foi muito formada, né, por esses conflitos familiares que geravam verdadeiras, né, guerras pelo exercício, tomada e exercício do poder. Então, podemos dizer que estamos num cenário político um tanto desgastante, um tanto conflituoso. E ele, então, escreve esse livro Príncipe como um manual, né, de liderança para o príncipe, a autoridade, o governante. Como ele deve agir diante desse cenário de instabilidade que se descortina naquela realidade. E aí, a minha ideia também com essa fala é desmistificar algumas
injustiças históricas, né, que se cometeu com a figura de Maquiavel. A gente, no uso coloquial da língua portuguesa, né, a gente fala, fulano é muito maquiavélico, quando eu quero tratar alguém que age no próprio interesse, age com pensamentos obscuros para satisfazer, como uma tirania, né? Na verdade, não é esse o sentido que Maquiavel emprega para o príncipe. Maquiavel, nós vamos ver um pouco mais para frente, na verdade foi um grande republicano, porque foi o primeiro pensador a atentar que o Estado precisa ter uma estabilidade, o Estado precisa ter uma dimensão de organização, independente, inclusive, de quem está no exercício atual do poder, porque os governantes passam, mas o Estado deve permanecer. E aí se fala até do Maquiavel, inclusive, como pai do funcionalismo público, porque ele entendia essa necessidade de uma organização institucional do Estado que atenda às necessidades básicas, que não esteja repousando no bel prazer da liderança, mas que possa permanecer em que pese a liderança se altere. Isso é uma... Peraí, eu não entendi. Deixa eu ver aqui. A Priscila mandou uma pergunta, como que é? Mas ele fala dessa mensagem republicana. Ele vai falar, principalmente numa outra obra que eu vou citar daqui a pouco, sobre essa dimensão republicana. E que não foi tanto dentro do príncipe, né? Mas, veja, o príncipe foi dedicado a esse cenário um tanto caótico. Como que o líder deve agir, o governante, no caso, deve agir de acordo com um período de instabilidade, né, do quadro que se vislumbra. Então, veja, dois conceitos que são chaves dentro desse quadro de instabilidade para o líder é o conceito de fortuna e virtude. A fortuna, a palavra fortuna no latim quer dizer sorte, né? Mas não é sorte nesse sentido eu tive muita sorte e ganhei o sorteio e tal. Não é isso. Sorte no sentido do acaso, né? Daquilo que o destino, vamos dizer assim, né? Possa traçar. Né? Aquilo que o que eu não posso, talvez, precisar. Né? É o acaso, é o acontecimento. O príncipe deve ser aquele que deve conseguir agir de forma a se estabelecer no poder e manter este quadro, independente do quadro fático que lhe aconteça. Isso seria o conceito de virtude. Ou seja, a virtude, que traduzindo para o nosso idioma seria virtude, né? Ela não é essa virtude no sentido de uma moral ideal, né? Ou seja, o príncipe tem que ser alguém honesto, tem que ser alguém que atenda um interesse maior da coletividade, agir sempre de acordo com a verdade. Maquiavel, ele é conhecido pelo seu realismo político. Ele não está preocupado com o tipo de política ideal, ou com o tipo de governante ideal, que vai pegar aí dentro da moral presente ali daquele período, a moral cristã, a moral das virtudes, como Agostinho, como Tomás de Aquino, elencaram, dentro da lei, do direito do governante. Na verdade, ele quer trabalhar com uma política real. Essa política que nós temos aqui é com ela que nós temos que trabalhar. Então, partindo do pressuposto que, para Maquiavel, os humanos, as pessoas humanas, elas são pessoas que estão voltadas para os próprios interesses e querem satisfazer os próprios interesses, e isso gera conflitos dentro de um espaço comum, então nós temos que trabalhar a partir desta realidade. Por isso também se fala de Maquiavel como o pai da ciência política, porque ele não pensou uma política utópica, ele pensou uma política a partir da realidade que ele vislumbrava dentro do seu contexto. Então, a virtude, nesse contexto, não é, então, a virtude ideal, idealizada. A virtude
é uma prática, uma capacidade que o príncipe tem de agir de acordo com o que a fortuna lhe apresente, de modo a se manter no poder. Uma vez conquistado, se manter no poder. Por isso, o príncipe tem que ser estratégico, tem que ter coragem e tem que agir de forma eficaz, ainda que precise tomar decisões que pareçam moralmente injustas, mas de forma a manter a estabilidade do quadro político. Não sei se estou sendo claro, né? Se tiver alguma dúvida, quiser interromper, pode falar, porque esses conceitos têm que ficar bem claros. Então, virtude, para ele, é essa capacidade de responder aquilo que a fortuna lhe apresenta, de modo a não sair do poder, a manter o poder. A única coisa que Maquiavel fala que o príncipe tem que ter atenção é em não se tornar um tirano. Porque ao se tornar um tirano, ele suscita revoltas. E a revolta pode ameaçar a sua estabilidade no poder. Então, vejam bem, quando Maquiavel está falando nesse sentido, ele não está trazendo aqui uma dimensão de absolutismo centrado na vontade e interesse unicamente do governante. O governante deve agir desta forma para atender o interesse coletivo de estabilidade do próprio sistema de poder. Porque, para ele, só o poder organizado é capaz de levar com que as pessoas, a sociedade, atinja a sua finalidade, né, que seria uma conciliação de vontades entre aqueles que fazem parte daquela sociedade. E assim se teria o que se chama de uma paz institucional social. Então, novamente, para a gente não esquecer, o príncipe está centrado num contexto de instabilidade político-institucional. Eu não estou falando de um quadro de Estado onde há estabilidade, onde há tranquilidade. É a medida necessária do príncipe agir para minorar os conflitos, estabelecer o poder e permanecer este quadro de estabilidade institucional. Então, por isso, não pode ser centrado nos próprios interesses, porque quando isso é centrado nos próprios interesses da liderança, ela acaba se tornando tirana. E aí a tirana ameaça o quadro de poder, porque suscita revolta. E a revolta pode suscitar revoluções. Então, veja, o príncipe, ele deve ser capaz de responder à fortuna, de forma a se manter no poder, mas ele deve cuidar da própria imagem. Isso é fundamental para Maquiavel. Por quê? A aparência e a reputação do líder é que vão moldar a sua liderança em relação àqueles que são seus súditos, de forma a não suscitar a revolta e a revolução que ameaça essa estabilidade do poder. E aí é que foi-lhe feita essa grande pergunta, né? Mas é melhor ser respeitado, ser temido, ou ser amado pelos súditos? O que Maquiavel vai responder prontamente: olha, o ideal seria ter os dois, ser respeitado e ser amado. Por quê? Porque isso garante legitimidade e poder. Mas, se não tem os dois, é preferível para Maquiavel que o príncipe, nesse quadro de instabilidade estatal, seja temido. Por quê? Pelo temor, ele pode conter os eventuais membros recalcitrantes, né? Ou seja, potencialidade de revolta. Então, veja, como que isso a gente pode analisar todo esse quadro em relação a um espírito de liderança? Né? Pelo amor de Deus, não estou falando aqui para ninguém agir de forma injusta, né? E até porque esse quadro caótico aí, né, ele não, eu espero, não se vislumbra dentro das equipes, né? Mas o que Maquiavel ele
nos indica para um espírito de liderança dentro dessa proposição que é política, né? O líder deve ser aquele que faz tomadas de decisão de forma firme e estratégica. Agir com virtude não é agir a Deus dará. É preciso ter estratégia, ser capaz, né, de gerar estratégias para a ação eficaz. Então, o líder, ele deve tomar uma decisão firme, deve se manter, por isso a coragem, ela é necessária, tomar as decisões necessárias de forma estratégica. Deve cuidar também da imagem pública de quem exerce essa liderança. Ele tem que parecer virtuoso para, no caso de Maquiavel, ainda que tome decisões injustas, desde que essas decisões convirjam para a estabilidade do poder, a estabilidade institucional. Isso garante a legitimidade do Estado a longo prazo e organiza as situações conflituosas. E qualquer liderança, ela assume riscos e incertezas, né? Só que assumir risco é assumir risco e incerteza de forma planejada, né? Não é de uma forma irresponsável, é de uma forma planejada. E aí eu trouxe, então, essa outra dimensão de Maquiavel para a gente contrapor a figura do líder, que ele coloca no príncipe, mas agora pensando um quadro republicano. Ou seja, o que é o quadro republicano para Maquiavel? O quadro republicano é o Estado estável, a estabilidade do poder, né, a liberdade que advém desse quadro onde não há aquelas instabilidades políticas, sociais, que nós vimos retratado na obra O Príncipe. Então, Maquiavel, ele, nessa obra dele, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, que é uma obra que complementa O Príncipe, né, o ideal é que se leia as duas obras juntas, ele vai estabelecer a República como a melhor forma institucional de organização do Estado. Então, a República estável, ela não precisa de um líder que vá agir daquela forma a partir da virtude e da fortuna, como a sorte lhe apresenta. Por quê? Diante do quadro de estabilidade da própria República, é possível ter um domínio maior das ações que serão tomadas. Nesse caso, o líder, o governante, ele tem um papel mais de mediador de conflitos que são inevitáveis, que estão institucionalizados, né, diante dos interesses das classes de pessoas que compõem aquele sistema republicano, do que agir, né, de uma forma a tomar qualquer tipo de decisão para buscar manter uma ordem. Por quê? Porque dentro desse sistema republicano se há mais um controle maior sobre os conflitos que são inevitáveis aqui. Então, o Estado age, o líder age mais como mediador entre o grupo que detém o poder, a classe dominante, e o povo, que é a classe dominada. Ou seja, a classe dominante que quer continuar estabelecendo-se no poder, né, quer se manter dessa forma, e a classe dominada que quer ver satisfeitas as suas necessidades e garantido um ideal também, uma dimensão de liberdade. Então, o Estado, por meio de qualquer um, né, de quem o represente, ele vai se tornar meio que um árbitro, né, um árbitro político, porque ele vai agir de forma a ser um mediador para que esses conflitos não comprometam a estabilidade do Estado. Ok? Então, veja, vamos comparar aqui os dois cenários. Num cenário de instabilidade política... Licença, doutor. Doutora Genúzia, por favor, feche o microfone. Doutora Genúzia, por favor, pronto. Isso. Então, no estado de instabilidade, o príncipe,
O governante é aquele que deve de agir de acordo com a virtude, ou seja, ter a capacidade de responder com firmeza, coragem, aquilo que a sorte, né, ou que a sucessão dos fatos da vida lhe apresenta, de forma a manter o poder e não suscitar revoltas que ameacem esse poder. Então, não se pode se tornar um tirano. Já no sistema de estabilidade organizacional, o líder adota, para Maquiavel, ele adota essa postura da conciliação. Ou seja, o Estado é um mediador de conflitos de interesses, que agora estão institucionalizados. Relembrando novamente que, para Maquiavel, no real, o ser humano, ele age simplesmente para atender os seus próprios interesses. Então, por isso, essa perspectiva de interesse vai ser muito forte dentro da filosofia política de Maquiavel, e nós não estamos tão alheios a essa direção, quando, por exemplo, nós temos, inclusive, o interesse como base, né, de muitos dos nossos sistemas legislativo, né, o interesse privado, o interesse público, né, ou seja, essa noção de interesse público, de agir em nome da coletividade, né, do interesse da maioria, está bem calcada nesse pensamento de Maquiavel. Então, veja, Maquiavel é um republicano. Ele entende que somente na república se encontra a estabilidade necessária, na medida em que ela é capaz de conciliar os interesses que estariam em conflito, se não fossem interesses institucionalizados. Claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre essa primeira parte? Ou alguma colocação também? Perfeito. Então, em comparação a essa obra de Maquiavel, nós agora vamos observar um pensador oriental, né, que é o Sun Tzu. Está ali localizado na China antiga, mais ou menos por volta do século V a.C. Eu não vou me entrar muito na discussão sobre Oriente, Ocidente, né, o que se considera filosofia propriamente dito, academicamente reconhecido, mas o fato é que Sun Tzu, independente do reconhecimento acadêmico, foi alguém que pensou, né, a guerra a partir da dimensão estratégica, né? Por isso que ele fala arte. Como nós estamos falando de arte aqui, gente, eu acho que é importante conceituar isso, demarcar isso epistemologicamente. Nós não estamos falando só daquela dimensão de arte no sentido das artes, arte plástica, arte literária, não é nesse sentido da manifestação do belo, né? Arte é tudo que vem a partir da ação humana, da praxis humana, do fazer humano, né? Então, quando nós estamos falando a arte da guerra, não é porque Sun Tzu está colocando a guerra como um espaço de encontro com a beleza. Não é isso. Pelo modo de fazer da guerra, pelo modo de agir, o que Aristóteles chamaria de poiesis, né? Ou seja, do fazer humano. A guerra enquanto fazer, enquanto estratégia, né? Dessa sensibilidade, é uma técnica, justamente, o Luiz colocou aí, né? A arte como técnica, é uma técnica da guerra. Bom, então, por isso, essa obra do Sun Tzu, ela vem como um tratado estratégico naquele período. E é muito interessante a forma como ele, já no século V a.C., estabelece o que seriam estratégias interessantes assumidas pela liderança da guerra, né, porque me parece ir em contrapartida, às vezes, alguns até pensamentos contemporâneos, né, do que seja a guerra. Olha para vocês verem que interessante. O foco da obra, o que seria a melhor forma de vitória para ele, é vencer sem conflito direto. Vencer sem ir para a luta, vamos dizer assim, né, armada, sei lá. Ou seja, a suprema arte da guerra, isso é uma frase dele, é derrotar o inimigo sem lutar. Olha que interessante isso, né?
Porque na luta, ambos os lados, no confronto, vão ter perdas. Vão ter perdas, seja perdas, né, de pessoas, seja algum tipo de perda. O que o confronto traz por si. Então, a melhor forma é vencer sem precisar lutar. E é por isso que ele vai chamar a atenção para uma coisa muito interessante para o espírito do líder, que é, o líder, então, ele deve agir de forma estratégica e sem criar conflitos desnecessários. O estrategista. Porque a melhor forma de agir é justamente evitar que a guerra, o confronto em si, aconteça. Então, o líder deve ter a capacidade de antecipar problemas e resolvê-los com diplomacia, persuasão e leitura da realidade. Ou seja, o líder deve ter a capacidade de perceber o contexto e agir usando daquilo que está dentro da lógica do diálogo, vamos dizer assim, né? Do nexo social. A Hannah Arendt, ela define violência como a quebra do nexo social. Ou seja, a quebra da lógica social que nos arregimenta, que nos une. Então, a melhor vitória é a vitória pela diplomacia. É a vitória pela arte de negociar, de persuadir, a partir da leitura da realidade. Então, vamos lá. Para isso, o Sun Tzu, ele traz alguns conceitos chaves que a gente pode observar na sua obra. Olha, o líder. Quais são os conceitos-chave que o líder deve ser capaz de evidenciar? O líder deve ter autoconhecimento. Um líder desequilibrado emocionalmente compromete o grupo. Ele traz problema não só para si, mas para todo o grupo. Então, o autoconhecimento é a base para uma liderança estável, ética e confiável. Até porque esse autoconhecimento gera o equilíbrio emocional necessário, hoje se fala de inteligência emocional, para poder lidar com as diversas situações complexas, difíceis, no qual o líder deve se posicionar. E para Sun Tzu, aí sim ele está falando, olha, de maneira ética e confiável. Contrário do que Maquiavel, nesse primeiro momento, disse sobre a posição do príncipe dentro desse estado de instabilidade. Uma outra coisa que é importantíssima que o Sun Tzu traz, e eu acho que é fundamental em qualquer dimensão de liderança que se possa pensar, a leitura do outro. O líder, o bom líder, é aquele que observa atentamente os outros que estão à sua volta, inclusive os adversários. Por quê? Tendo essa sensibilidade, saber ouvir, saber perceber o outro, ler o outro, é que eu tenho possibilidade de avaliar intenções, detectar vulnerabilidades e adaptar o comportamento de acordo com a finalidade que se pretende. Isso é o que ele chama de empatia estratégica. Eu percebo o outro, consigo fazer uma leitura do outro, do contexto, para tomar a melhor decisão cabível. Respeitar os limites, não agir por impulso. Isso é planejamento também. Estratégia, planejamento. Isso vai estar ligado também à dimensão da própria responsabilidade da liderança, seja com a posição que ocupa, seja com a finalidade do seu grupo. Uma outra capacidade que o bom líder deve ter, segundo Sun Tzu, é a flexibilidade e a capacidade de adaptação. O líder tem que saber perceber os momentos. Isso só vai ter fruto por causa desse exercício de leitura. Ou seja, sabendo interpretar, perceber o contexto,
perceber os momentos, perceber suas questões, é que ele vai saber o momento exato de agir. Quando também ele vai precisar recuar, negociar, esperar. Ou seja, é uma leitura que se faz, então, de forma ativa. Não é simplesmente ficar passivamente observando. Eu olho, eu percebo o outro, penso a situação, exerço a atenção para, com criatividade e estrategicamente, saber qual posição tomar. Se é o momento de agir, de recuar, de negociar, enfim, né, daquilo que o contexto deliberar. Novamente, evitar confrontos desnecessários, antecipando problemas para resolvê-los com diplomacia, persuasão e leitura da realidade. O que o Sun Tzu está falando desde o século V a.C.? Autoritarismo é um tiro no pé. Por quê? O autoritarismo ele só vai ser fruto daquelas pessoas que são inseguras, têm incapacidade de autopercepção, de estabelecer, de entender os seus limites, de fazer essa leitura e agir de forma responsável. O autoritarismo, ele prejudica o líder e o grupo. O líder, tanto na sua capacidade, tanto na sua própria dimensão psicológica da liderança, porque o autoritarismo é extremamente desgastante para quem o exerce, como também vai suscitando entre os seus liderados sentimentos de revolta, de apatia, que ameaçam, inclusive, a sua própria liderança. Mas precisa agir com atenção, criatividade, a partir da diplomacia, da persuasão, dessa leitura da realidade, constituindo-se, inclusive, numa liderança invisível. O que ele quer dizer com isso? O líder ter a capacidade de guiar sem se impor visivelmente, influenciar sem autoritarismo, e assim vai alcançar resultados eficazes sem ser o centro das atenções. Ele guia sem se impor visivelmente, ele influencia sem autoritarismo, e ele alcança resultados eficazes sem ser o centro das atenções. Por quê? É o grupo, é o bem coletivo, e não o bem de si próprio, do seu próprio interesse. Porque isso enfraquece a própria liderança, faz com que o grupo não atinja a sua finalidade, suscita revolta. Então, o líder deve caminhar com autoridade, e a autoridade é diferente de autoritarismo, demarca-se a posição de líder, porém, a partir de toda essa atuação estratégica, que tem um olhar de empatia, né? A empatia estratégica que nós vimos, correto? Então, deve agir com autoridade, ética e justiça. Portanto, nesse sentido para assuntos, a liderança, ela não é algo estritamente emocional, mas é um exercício racional, construída com cuidado, né, com as pessoas, e não para as pessoas, ou em detrimento das pessoas, mas com as pessoas, baseado na confiança que conquista a partir do agir ético e da justiça das decisões. A disciplina é necessária, mas deve ser sempre acompanhada de humanidade para o Sun Tzu. E aí, apenas demarcando, né, para ele, então, o líder deve evitar conflitos, perceber o contexto, o ambiente, escutar, mas lembrando, é uma escuta ativa, é uma escuta que é acompanhada do exercício de atenção e criatividade, para, percebendo o contexto, saber agir, saber quando recuar, saber quando falar, enfim, negociar, etc. Planejar discretamente, dentro dessa perspectiva do líder invisível, ele guia o grupo, mas com o grupo.
todo o grupo participa da gestão, né? E agir no tempo correto, no momento correto, no contexto correto. Isso gera uma dimensão de sensibilidade. Então, aqui, ó, comparando um pouco os nossos dois autores, Maquiavel vai falar muito claramente uma ação direta, uma reputação, cuidado com a reputação e a firmeza que se precisa. Isso só faz sentido se eu tiver uma leitura do contexto do grupo. Maquiavel escreve O Príncipe, lembra, para o estado de instabilidade, caos. Mas Maquiavel legitima o sistema republicano como a melhor forma de organização estatal. Né? Outro, o Sun Tzu, a estratégia da liderança indireta, escuta, flexibilidade. Agora, o que ambos chamam a atenção? A liderança tem que ser consciente e eficaz. Não pode ser uma liderança impulsiva. Não pode ser uma liderança baseada no que os antigos, né? Porque ainda não se tinha o conceito de emoções, eles chamavam de paixões, na paixão desordenada. Porque a liderança, óbvio, ela mexe com todas as dimensões do humano, até porque a gente não se separa em nada. Onde tem razão, está afeto e né? Está emoção e sentimento também. Mas a liderança, ela é, para ambos os filósofos também, um produto da racionalidade. Se é produto da racionalidade, é produto da capacidade humana de pensar. Portanto, da capacidade humana de planejar, de criar estratégias, de intervir no momento necessário. Aí aqui, ó, para a gente ser mais didático, eu fiz um quadro, pior que vai ficar ruim para ver, porque não está na tela expandida, mas depois eu mando para o doutor Luiz Hernandes ou para a doutora Cátia, eles compartilham com vocês. Mas olha aqui para vocês verem que interessante, ó. Um quadro comparativo entre os dois. Quanto ao objetivo central do líder, para Maquiavel no Príncipe, o líder deve manter o poder e garantir a estabilidade do Estado. Lembrando, o Príncipe é uma obra feita em razão de um estado de instabilidade, de caos. Maquiavel entendia a necessidade da estabilidade do Estado. Isso, para o período ali no Renascimento, que nós não temos ainda o Estado moderno, é fundamental. Porque poder era algo quase que pessoal, né? Vamos lembrar aí das teorias do direito divino, né? Que depois fundamentou o absolutismo, mas é algo que tinha antigamente, antes ainda da perspectiva do Estado. É Deus que me elegeu como rei. Então, era algo muito centrado numa dimensão de pessoa. Aqui, Maquiavel está pensando a estrutura do Estado. Isso é fundamental para que haja o êxito no objetivo da convivência em paz dentro do mesmo Estado. Para Sun Tzu, o objetivo central do líder é vencer com sabedoria, evitando conflitos desnecessários. Para Maquiavel, quais são as visões da natureza humana? Para Maquiavel, os homens são ingratos, volúveis e interesseiros. Para Sun Tzu, os homens seguem líderes eficazes e preparados. Então, veja, o Sun Tzu, ele pensa um pouco diferente de Maquiavel em relação à natureza humana. Para Sun Tzu, se você for um líder que tem autoconhecimento, que exerce todas aquelas dimensões, você vai ser uma pessoa respeitada. E o súdito, ele vai seguir o líder que é eficaz, ou seja, ele dá um resultado e é bem preparado, porque ele adquire uma dimensão de respeito. Inclusive, antigamente, até se dava a vida em nome desses líderes, né? Nas batalhas, nas guerras. O Lucas levantou a mão. Lucas, pode falar. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutor Boa noite. Luiz, presidente, vice-presidente. Boa noite aos colegas. Doutor Gustavo, assim, pelo que eu estou entendendo, pela minha visão,
eu enxergo muito que um complementa o outro, né? Enquanto o Maquiavel ele tem a ideia da funcionalidade, por exemplo, vamos colocar na nossa realidade, eu como presidente da comissão, deveria seguir um lado mais maquiavélico para ordenar, para organizar a comissão, né? A minha forma de agir frente ao inimigo, entre aspas, né, deveria ser como o Sun Tzu fala. Seria isso? Concorda? Ô, Lucas, excelente pergunta. Veja bem, primeiro, excelente a constatação de que ambos eles se complementam. Na verdade, ambos estão no mesmo objetivo, né? Que é o bem da coletividade. Ambos estão pensando na estabilidade organizacional. E eles entendem pela continuidade, né? Ninguém cria nada para acabar. Né? Então, o sucesso do Estado ele vai ser garantido na medida em que ele consegue continuar. Agora, Maquiavel, ele traz uma dimensão a partir do seu realismo político. A compreensão dele é que o homem age por interesse. Tipo assim, ele está dizendo, trocando em miúdos, gente, vão parar com conversinha, esse negócio do que é o gestor ideal. A verdade é que nós estamos lidando com um bando de gente que está agindo no próprio interesse. Então, a gente precisa equilibrar isso. Porque esses conflitos, se não forem administrados, levam ao autoaniquilamento de todo mundo. Então, no primeiro momento, ele está falando o seguinte, olha, quando tem um caos geral, que não tem nenhum nível de organização, que aí é o que está ali dentro da obra O Príncipe. Para que essa estabilidade possa acontecer, independente de quem esteja ocupando o título de líder ali, de governante, é preciso que o Estado continue. É preciso que o poder institucionalizado continue. Né? Então, dentro desse caos, o líder tem que lançar mão de qualquer medida para poder garantir a ordem. A única coisa que ele não pode fazer é suscitar a revolta. Então, ele não pode ser tirano. Ele pode ser até, entre aspas, desonesto em relação a essa moral idealizada. Então, você vê que Maquiavel está sendo radical nesse sentido, né? Ele pode ser até desonesto, desde que o seu ato convirja para a estabilidade do poder. Os fins justificam os meios, né? Nesse caso, sim, para ele, né? Agora, novamente, é importante frisar isso. Você só não pode suscitar a revolta. Você não pode ser tirano. Porque se você for tirano, primeiro, já desvirtuou até o próprio objetivo, porque a tirania está muito atrelada ao interesse próprio de quem exerce a liderança, e não a essa preocupação de estabilidade do Estado, para garantir a ordem e o bem de todos. Então, se você se torna tirano, você vai suscitar revolta. E isso ameaça o poder. Então, é dar um tiro no pé. Certo. Né? Agora, o Sun Tzu, ele está falando o seguinte, eu devo conquistar o meu liderado, não pelo temor ou pela força, como Maquiavel pensava nesse momento de instabilidade, mas eu devo conquistá-lo pela respeitabilidade do líder. Então, o líder, ele deve sim ser alguém imbuído de características tais que o meu liderado não vai estar comigo por medo da minha ação somente, mas por realmente acreditar nessa liderança. Né? Que realmente acreditar nessa liderança. Então, essa ação de Maquiavel nesse estado de caos seria essa medida necessária naquele momento para se manter a estabilidade. Mas o ideal para Maquiavel é o sistema republicano. Que é o sistema do diálogo. É o sistema onde eu estou ali conciliando interesses. E para isso eu preciso das categorias também que o Sun Tzu apresenta, de dialogicidade, de diálogo, de persuasão, capacidade de negociar. Né? Então, acho que é por isso assim, que eu quis trazer a outra obra também, para a gente perceber o seguinte, que o príncipe ele está localizado num contexto de instabilidade. Né? Enquanto que o ideal é o sistema republicano.
Porque ali eu tenho um nexo social, ali eu tenho um campo dialógico onde o líder vai atuar como mediador de interesses, que para ele é essa a função do Estado. É diferente, por exemplo, de uma concepção de Hobbes, né, que vai pensar o Estado como Leviatã. O Hobbes, sim, ele é um absolutista, ele prega a submissão mesmo dos súditos perante quem exerce a liderança. Porque o Estado tem que ser forte. Ele é o grande Leviatã, então ele vai engolir a todos. Mas o Maquiavel, não, ele está pensando estratégica e politicamente a atuação da liderança. Entendeu? Entendi. Mas excelente pergunta e colocação. É essa lógica. Obrigado. Bases, então, da liderança, tanto para um quanto para outro. Para Maquiavel, o líder, ele tem que ter astúcia de uma raposa e a força de um leão. Mas deve aparentar ali esse grau de virtude. Né? Por quê? Porque se ele puder ter o amor e o temor, ótimo. Mas se não puder ter os dois, que tenha o temor. Para Sun Tzu, o líder tem que ter as bases da sua liderança, a disciplina, a estratégia, o conhecimento de si e de seus liderados, bem como dos seus adversários. Moralidade. Para o príncipe, a moral pode ser deixada de lado se for útil para manter o poder. Isso dentro daquele quadro de instabilidades. Né? Para Sun Tzu, a virtude está na harmonia e no caminho mínimo do conflito. O líder, ele vai se apresentar como melhor na medida em que ele consegue vencer sem precisar lutar. Então, quanto menos conflito, melhor. Agora, isso não significa abafar conflitos, é diferente. Entendeu? Significa enfrentar os conflitos de maneira estratégica, persuasiva e dialógica. Né? Sobre o uso da força, para Maquiavel, deve ser usada com cálculo. Melhor ser temido do que amado. Para Sun Tzu, deve ser o último recurso, o uso da força. O ideal é vencer sem guerrear. Sobre a importância da imagem, para Maquiavel é fundamental. Parecer virtuoso, para Maquiavel, nesse estado de instabilidade, parecer virtuoso é mais importante do que ser. Porque virtude para ele, do gestor, do líder, nesse momento de estabilidade, é agir de forma a responder com eficácia à fortuna. Agora, esse ideal moral, etc., para Maquiavel, nesse realismo, e nesse contexto de estabilidade, isso não vai garantir a virtude do bom gestor, mas ele tem que parecer assim. Para Sun Tzu, deve ser a reputação do líder inspira respeito e evita guerras. Porque a fala do líder, e assim, o Oriente, gente, é muito mais pautado pela dimensão da sabedoria, né, do que o Ocidente, que é baseado mais na racionalidade filosófica, ou seja, na busca da verdade. O Oriente é mais, eu já possuo a verdade, né, a lógica do saber, do sábio, e apresento isso como projeto de vida. Então, essa imagem do líder é fundamental para o Oriente, de onde o Sun Tzu escreve essa obra atemporal. Né? Relacionamento com subordinados. Para Maquiavel, o líder deve manter os súditos sob controle, mas evitar ser odiado. Para Sun Tzu, o líder deve conquistar o respeito e a lealdade com justiça e clareza. Sobre a flexibilidade, para Maquiavel, alta, o líder deve se adaptar às circunstâncias e agir conforme a necessidade, se agir com a virtude, de forma a manter o poder. Para Sun Tzu, a flexibilidade é essencial. O sucesso depende da capacidade de adaptação ao terreno e ao inimigo. Trouxe alguns trechos de exemplo, né? Para Maquiavel, aí, ó, é melhor ser temido do que amado, se não pode ser ambos. Está lá no Príncipe. Para Sun Tzu, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem luta. Perfil ideal do líder, para Maquiavel, astuto, estratégico, calculista,
eficaz, dissimulado, se necessário. Para Sun Tzu, sábio, disciplinado, calmo, paciente e profundamente estratégico. Ok? Gente, alguma questão, alguma pergunta, colocação em relação a essa parte teórica? Doutor Gustavo, Ah, estou encantado, porque eu já li Maquiavel 1 milhão de vezes, dou aula de Maquiavel, e hoje eu aprendi mais. Mais. A gente sempre aprende muito quando tem aulas com o senhor, e tem aula sua no curso de membros, né? Então é importante o pessoal que não fez o curso de membros fazer, porque lá tem uma revisão completa de história da filosofia. Antes de abrir essa segunda parte da aula, que é a participação do povo, eu gostaria de pedir que todo mundo abrisse a câmera para a gente fazer aquela foto, porque daí quem precisar ir embora vai, mas já fica a foto bonitinha. Então, todo mundo que puder faz um print, marca lá, @direito na escola, e o professor Gustavo, que ele vai deixar para a gente também a rede social dele, tudo bem? E eu vou dar um para casa no grupo de WhatsApp da Escola de Líderes. Se tiver alguém aí que não está no grupo de WhatsApp, só falar que a gente coloca também, tá bom? Nós estamos formando novos líderes. Então, vou colocar aqui para tirar o print. Doutora Kátia pode me ajudar também no print, doutor Gustavo. Todo mundo que puder faz o print. Podemos, gente, preparar? Então, vamos lá. Vamos todos sorrir bonitinho. 3, 2, 1. Show de bola. Eu vou pedir que a doutora Kátia retome a presidência desse momento. Ela vai fazer a abertura dos microfones e direcionando as falas para o doutor Gustavo, tudo bem? Se alguém quiser participar no chat também, a doutora Kátia vai verificar. Agora, vamos fechar a câmera de novo. Quer dizer, pode deixar aberto, né, Gustavo? Quem quiser. Quem quiser pode deixar. Olá, a primeira mão levantada foi de Priscila Alves de Brito. Boa noite. Que aula, hein? Nossa, que aula. Concordo com o Luiz, a gente fica desnorteado com a sua capacidade de síntese de 2 autores tão complexos, né? Então, muito obrigada desde já. A minha questão é a seguinte, porque eles são muito antagônicos no sentido de que um trabalha o caos e outro trabalha o momento da estabilidade na liderança. Em alguns casos, aqui nas comissões do direito na escola, a gente não tem nenhuma coisa e nem outra. E aí eu cito o meu próprio. Como eu estou inaugurando a comissão de direito na escola aqui em São Lourenço, eu, obviamente, não tenho nenhum caos, as pessoas estão muito animadas, querem trabalhar, etc., mas eu também não tenho a estabilidade porque a gente está implementando o trabalho. Então, eu estou bebendo em todas as fontes que eu posso, obviamente, e é riquíssimo esse grupo do direito na escola, porque a gente não anda sozinho hora nenhuma, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa interseção entre os dois nesse momento, especificamente nesse momento em que não tem caos e nem estabilidade. A mim me parece assim bastante prudente a visão da arte na guerra, mas eu também não quero desconsiderar Maquiavel, porque eu acho que ele também vai falar sobre, na tomada de decisão, de algumas posturas que são importantes, então eu queria te ouvir nisso, por favor. Ok. Priscila, que bom te ver, né? E obrigado pela pergunta. Eu acho que, Priscila, é justamente um pouco nesse sentido que você já estava tecendo no próprio comentário, né? Eu acho que a grande contribuição dos dois é a gente poder pensar uma liderança que seja estratégica, né? Uma liderança que seja planejada, que seja pensada, diante das diversas situações que podem aparecer mesmo nesse quadro inicial, mas uma liderança que seja, ao mesmo tempo, empática, que saiba escutar, que não gere revoltas dentro do próprio grupo, que pode, ainda mais quando o grupo está nascendo, ainda é muito frágil, né? Um sentimento de revolta pode aniquilar o próprio grupo já no seu nascimento, né? Então, ou seja, ter essa capacidade de demarcar o lugar que se ocupa enquanto liderança,
mas demarcar esse lugar de forma refletida, de forma a estabelecer uma gestão que seja capaz de articular os interesses dos membros e, assim, culminar pela estabilidade do grupo. Então, acho que os dois, eles vão complementar nisso aí, né? Garantindo também toda essa dimensão dialógica, de autoconhecimento e inteligência emocional, vamos dizer assim, que o Sutsu traz dentro da sua obra. Então, acho que os dois têm dicas interessantes, né? Esse é o legal, sabe, Priscila, de trazer, às vezes, ideias antagônicas. Por quê? Um está falando isso e o outro está falando totalmente aquilo. Agora eu tenho que fazer a síntese. É o exercício do pensar, né? Mas ambos têm também, assim, essa confluência de pensar uma liderança que garanta a estabilidade, né? Que garanta a permanência, que seja de forma planejada. Obrigada. Não sei se consegui te responder. Também. Respondeu perfeitamente. E tirar o ranço, que a gente tem um certo preconceito com Maquiavel, quando a gente é muito superficial na leitura. E eu acho que a comparação dos dois e a maneira como você faz isso cair por terra, né? Porque é claro que a gente sabe que não é para ter nenhum tipo de preconceito em relação a Maquiavel, quem estuda. Mas fica um negocinho ali, né? Então, eu acho que é fazer cair isso por terra. Você foi muito preciso. Obrigada. Porque, Priscila, eu e o doutor Luiz Hernandes, quando a gente estava na faculdade de filosofia, nós tivemos um professor fantástico, né, Luiz, que foi o professor João Lino. Ele falava que o Maquiavel é o filósofo mais injustiçado da história. Né? Eu acho que ele e os sofistas, para mim, tem uma briga com os sofistas para ver quem é o mais injustiçado, sabe? Porque só Nietzsche, depois, você vê, no século XIX, foi redescobrir a importância dos sofistas lá no período de Sócrates, né? Mas eles são bem incompreendidos, né? Por isso que eu quis trazer a outra face do Maquiavel também, para a gente poder dialogar com essas vertentes, né? Obrigado, Priscila. Doutor Gustavo, nós temos ainda alguns questionamentos no grupo, algumas mensagens falando que todos estão encantados com os ensinamentos, com a animação do Dr. Luiz, nosso grande líder também. São muitos comentários de que estamos amando a aula, né? Pessoas expressando que estamos amando a aula. Se alguém tiver mais algum questionamento também, pode se manifestar. Alguma colocação também, que não seja questionamento, que um outro posicionamento, é sempre bem-vindo. Eu queria uma palavrinha a mais sobre essa questão oriental, essas virtudes do líder que ele trouxe, né, e você apresentou. Uma ênfase aí nessa parte de quais são essas virtudes do líder, do Sun Tzu. Eu não sei pronunciar o nome dele. Muito bem. Veja bem, primeiro assim, para falar essa importância da figura do líder, principalmente no Oriente, né? Eu falei no início sobre essa questão da base na qual o Oriente e o Ocidente vai formando o seu pensamento, né? O Oriente, ele é muito baseado na dimensão da sabedoria. O sábio, ele é um pouco diferente do filósofo, né? Às vezes eu vejo, assim, muito na literatura, acho que o doutor Luiz também já viu, comparando-se muito, por exemplo, Sócrates com Jesus, né? Na verdade, são figuras que são diferentes, né? Por quê? Jesus nasce num contexto e pensa num contexto baseado nesse plano da sabedoria. Enquanto que Sócrates está ali na racionalidade, vamos dizer assim, especulativa, né? Interrogativa, que é a filosofia. O filósofo é aquele que não tem a verdade por si, ele busca a verdade. A palavra filósofo quer dizer o quê? Amor, né? Amante da sabedoria. Quem cunhou isso foi Pitágoras de Samos, que falava, olha, ao humano é impossível ter o conhecimento pleno da verdade. Nós somos finitos, né? Nós somos perfeitos, nós não podemos ter.
mas nós queremos buscar, nós podemos querer amar essa sabedoria. Então, o filósofo parte do pressuposto de que ele não tem a verdade, ele vai buscar. Já o sábio é diferente. O sábio, ele parte do pressuposto de verdade e enuncia isso a partir de um programa, projeto de vida. Eu brinco com os meus alunos, o doutor Luiz, da seguinte forma: se eu chego com um problema existencial para um sábio, um filósofo, as abordagens são diferentes. Chego lá para um sábio, sei lá, um monge budista tibetano, sento com ele e falo: olha, minha vida está dessa forma, estou com um problema existencial gigantesco, sofrimento, tal. Esse sábio vai me escutar e vai falar assim, no final, sei lá, os pássaros voam. Ele me deu a resposta do que eu ia buscar. Mas eu vou ter que descobrir no curso da vida o que é essa resposta. O programa de resolução daquilo que eu trouxe, ele me deu. Agora eu vou ter que interpretar isso no ritmo da vida. Agora o filósofo, se você chega com um problema existencial para ele, o filósofo vai sentar com você, vai te ouvir e vai falar assim: meu filho, me diz primeiro, o que é existência para você? O que é vida? O que é problema? Eu não parto dos pressupostos, eu preciso entender o que é a lógica do meu interlocutor, até para entender se de fato é um problema ou se eu tenho um problema a partir da compreensão do interlocutor sobre o que seja o problema. Ou seja, é capaz de você sair do lado do filósofo com um problema 3 vezes maior do que você levou. Então, nós temos essa diferença. Então, olha para vocês verem a própria dimensão de verdade, né? Como que Jesus define verdade no Evangelho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como Sócrates define a verdade? Não sei. O que é verdade? Me diz você. Pela maiêutica nós vamos descobrir junto. Ou seja, conheça-te a ti mesmo. A verdade, para Sócrates, já está incutida dentro do sujeito. Tem que trazê-la para fora. Então, por isso que eu estou fazendo essa digressão para a gente pensar o seguinte. Quando o Sun Tzu vem, a partir desse plano da sabedoria, e fala da dimensão do líder, da imagem do líder, do grau de respeitabilidade do líder, é porque o líder exerce essa função importantíssima a partir de uma forma de pensar o mundo e a vida pautada na sabedoria. O líder só vai conquistar, de fato, os seus liderados se ele adquire esse grau de respeitabilidade perante o seu grupo. E isso, para um oriental, vai estar relacionado a essa sabedoria plena. Buda não é Deus dentro do budismo. O budismo nem professa fé em Deus. Buda foi o único sábio humano que conseguiu atingir o nirvana, que é o estado completo de autodomínio da consciência. Então, isso é sabedoria. Não é? Então, o líder, ele precisa ter aquelas características para poder adquirir esse grau de respeitabilidade dentre os seus liderados e, assim, mais do que seguir o líder por um interesse, como diria a mentalidade racional de Maquiavel ocidental, eu sigo o líder justamente porque eu tenho mais um projeto de vida, inclusive, a partir que vai derivar a partir daquela liderança. Então, por isso, o líder precisa ter autoconhecimento. O líder que não se conhece, não conhece os seus limites, não conhece aquilo que o desestabiliza emocionalmente, ele vai ser uma liderança um tanto duvidosa, porque certamente vai tender para a tirania, vai tender para a explosão, vai tender para o autoritarismo, para tudo tomar como pessoal, qualquer crítica que é feita a uma dimensão de organização. Né? Então, esse autoconhecimento ajuda na dimensão de inteligência emocional. Essa leitura do contexto, perceber o outro. Eu não sou dono do grupo. O grupo é formado por todas as pessoas que são titulares do grupo. Eu exerço um cargo de liderança. Perceber o outro, perceber os contextos.
né? Inclusive, percebeu o adversário nessa empatia estratégica, capacidade de ser flexível, de se adaptar à realidade e dar respostas pertinentes e eficazes nessa realidade. Agir com autoridade, ética e justiça, autoridade diferente de autoritarismo. Mas lembrando sempre que o líder não deve criar conflitos desnecessários. Deve antes antever os problemas e resolver pela estratégia, pela diplomacia, numa liderança invisível. O mérito é do grupo, não é meu, do líder pessoal. Assumir os riscos de forma planejada e eficaz. Então, creio que são essas contribuições do doutor Luiz, não sei se eu respondi, mas você tem mais do que autoridade plena de complementar, contradizer. Não, eu adorei, e eu acredito que esse complemento que você trouxe aqui no final, ele foi muito certeiro para a gente que está na presidência e vice-presidência. Então, doutora Kátia, que é a vice-presidente, vai presidir aí, vai lá. Eu aprendo todos os dias com esse líder maravilhoso que nós temos na Comissão de Direito na Escola, e eu falo sempre a ele que a minha admiração só cresce. Eu tenho ainda um caminho grande a trilhar, a aprender, mas eu sigo agora ainda melhor preparada com os seus ensinamentos, professor Gustavo. Eu agradeço pelos riquíssimos conhecimentos. Foi uma aula assim enriquecedora, tecnicamente acurada, né, que nos foi proporcionada. Eu realmente aprendi muito. E a construção do saber é contínua. Momentos como este ensinam e reafirmam o nosso compromisso com uma liderança ética, justa e estratégica. Eu reitero também todos os meus conhecimentos, os meus agradecimentos a todos os colegas presentes, pela participação, pelo interesse, e possamos seguir juntos, promovendo espaços de diálogo e aprimoramento como este. Lembrando que no dia 20 de maio teremos mais um encontro de líderes, em consonância com a aula enriquecedora de hoje, que trouxe conhecimentos aprofundados de grandes líderes. Vamos trocar conhecimentos e trazer ferramentas para liderar pessoas com inteligência emocional. Vocês já se perguntaram por que algumas lideranças conseguem engajar até em tarefas difíceis, enquanto outras enfrentam resistência em tudo? É disso que vamos falar. Vamos entender como os princípios simples, mas poderosos, somados à inteligência emocional, podem transformar a forma como conduzimos a nossa comissão do direito na escola. Espero vocês. Muito obrigada a todos, especialmente ao professor Gustavo, e até a próxima aula. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.